pessoa, eu cumprimento todas as demais aqui presentes. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Vereadores, professor Edson Neves, também na sua pessoa, eu cumprimento aos demais vereadores deste município e toda a equipe que compõe a Câmara dos Vereadores. Subtenente Tenente Soares, na sua pessoa, eu cumprimento todas as autoridades militares aqui presentes e todos os que tiverem. Prezados conterrâneos, minhas senhoras, meus senhores, falar no dia de hoje sobre a elevação de vila à categoria de cidade para Santo Antão é uma honra para qualquer vitoriense. Eu sou filho desta terra, já fui vereador por muitos mandatos nesta cidade, hoje ocupo o cargo de secretário de governo, a convite do prefeito Elisópolis Lira, e muito me honra nesse momento falar da história, um pouco da história de Vitória. Vitória Santo Antão tem a sua importância maior, e é bom que a gente lembre disso, que tudo começou pelo rio Itapacurá. Itapacurá seria o nome correto. Segundo o professor Paulo Roberto, quando a gente estuda sobre isso, eu vou impregnar isso mais na nossa história. É Itapacurá, e não Itapacurá, como que a gente conhece. E tudo começou por aí, quando o Deus de Braga chegou aqui e desbravou o rio Itapacurá. Não fosse o rio Itapacurá, talvez ele não chegasse até o que hoje é conhecido como Monte Astabó. Então a história de Vitória de Santo Antão começa por aí, quando ele começou a desbravar no sentido contrário da correnteza do rio. E aqui chegou, aqui fundou um povoado e tudo começou a chegar em Deus de Braga. Hoje nós comemoramos 170 anos da elevação de vila à cidade, mas é muito pouco 170 anos. Vitória que se aproxima já de 400 anos de história. Vitória, sem dúvida alguma, gente, eu lembro para os senhores que nós devemos repetir sempre, estudar sempre a história do nosso município. Da forma que a gente estuda a história de outros países, de outros continentes, devemos também ter muito amor, muito tempo de estudar a história de Vitória. É muito importante saber a altitude de Vitória Santo Antão em relação ao nível do barro, a população hoje que se encontra, o crescimento comercial e industrial de Vitória, isso tudo faz parte da história. E é por isso que eu, nesse momento, eu cumprimento a todos os conterrâneos aqui presentes e as senhoras e senhores, para externar aqui um pouco do meu conhecimento sobre a história de Vitória, através dessas palavras, Adinaldo, que eu vou pedir a sua colaboração e não segurar o microfone, porque eu, para não cometer um lapso de memória, preferi escrever aqui resumidamente aquilo que eu acho a importância do dia de hoje. E por isso, minhas senhoras e meus senhores, nesta data magna da história da Vitória de Santo Antão, inicialmente eu devo agradecer ao prefeito Elias Lira, ao secretário de Cultura, Turismo e Esporte, Paulo Roberto de Arruda, pelo convite que ele foi formulado para promover esta palestra em homenagem ao 70º aniversário da elevação de vila à cidade da Vitória. Neste momento, também devo externar o meu sentimento patriótico por esta abençoada terra arquitetada por Deus, que fez brotar ilustres personagens da história de Pernambuco e do Brasil. Marina Maia, Marta de Holanda, Maria do Carmo Carvalho de Miranda, Osman Lins, Aloysio Xavier, José Aragão, professor Mário Bezerra, João Cleópas de Oliveira e tantos outros saudosos vitorienses que jamais deverão ser esquecidos pelo povo e pela sociedade vitoriense. Nesse contexto, entendemos que a presença de familiares, autoridades civis, militares e eclesiásticas, crianças, jovens e adultos de todas as idades são imprescindíveis mantermos presentes todos os fatos históricos da nossa querida Vitória de Santo Antão. O reconhecimento e a importância dos eventos cívicos e culturais de um povo é a grata satisfação de viajarmos ao curso do tempo, buscando e resgatando a história desse mesmo povo. Imaginem os senhores o que seria de um povo que não tivesse datas históricas a comemorar e nem vultos para homenagear. Esse povo, sem dúvida, seria um povo falido, um povo sem história, um povo sem vida e sem razões para viver. Graças a Deus, este não é o nosso caso.
O nosso país, o nosso estado e a nossa cidade possuem magníficas histórias e exemplos edificantes para todas as raças, religiões e classes sociais. Muitos nos enobrecem os acontecimentos que fizeram a história do nosso povo. A Batalha do Monte das Tabogas, a participação de bravos homens vitorienses nas revoluções de 1817 e 1824, foram alguns acontecimentos que ainda hoje nos deixam felizes e orgulhosos por sentirmos vitorienses e vitoriosos diante da nossa história e do nosso passado. Aos que esquecem a história da sua terra natal, por considerá-la pouco importante, e preocupar-se às vezes mais com os fatos internacionais do que os fatos históricos do seu país. Reconhecer os esforços, a dedicação, a coragem e a persistência dos nossos antepassados é uma questão de dignidade, civismo e sentimento patriótico. Ali, na verdade, a história do nosso lugar teve início em 1626, quando aqui chegou e habitou o português João de Braga, acompanhado de amigos e familiares, onde ali criou o primeiro povoado em nosso território, chamando-o Santo Antão. Ele, no comentário particular, eu devo dizer que João de Braga, o santo devoto dele era Santo Antão. Ele homenageou o seu santo devoto e deu nome ao povoado de Santo Antão. Anos após, já em 1645, o local que ficou conhecido como Monte das Tabogas travou-se ali a primeira grande batalha para a expulsão dos invasores holandeses. Não é nenhum exagero afirmarmos que foi aqui, em Vitória de Santo Antão, que teve início a luta pela independência do Brasil. A Batalha de Tabogas foi comemorada em 3 de agosto de 1645 e só 9 anos após é que ocorreu a rendição dos holandeses nas Montes Guararapes. Com todo respeito à cidade vizinha, eu quero dizer que a história de Vitória de Santo Antão é mais preponderante, é muito mais forte na história do Brasil do que o próprio Guararapes, que tudo começou aqui. Em 1645, em 1648 travou-se a primeira batalha em Guararapes, em 1650 e só em 1654 Vitória de Deus em cima dele. Mas tudo começou aqui em nosso município. Mas foi nesta data, 6 de maio de 1843, que o nosso território foi elevado de vida à categoria de cidade, através do decreto número 113, referendado por Barão da Boa Vista, o então governador da província de Pernambuco. Essa parte da história que eu chamo atenção, e aproveitando a presença de todos os diretores de escola aqui presentes, secretário de Educação, diretores, alunos e professores, para a gente referendar sempre essa história, essa velha história do Vitória de Santo Antão, especialmente a data de hoje. Porque muita gente confunde com uma emancipação. O nosso município não foi emancipado. Nós temos um parte do território e que outras cidades são emancipadas de nós, não a gente. Nós temos uma terra-mãe, a legítima terra-mãe do povo histórico, do povo pernambucano, está aqui, em Vitória de Santo Antão. São por essas razões que estamos aqui reunidos, ao lado desse marco histórico, para comemorarmos os 170 anos da legalidade do nascimento da nossa data de Vitória de Santo Antão. Diante da magnitude desta data, ainda devemos dizer que a nossa cidade é a moldura do cenário histórico do Pernambuco do Brasil, cuja existência está refletida na grandeza do seu povo, cultos, ídolos e heróis da terra de Tabogas. Por fim, meus parabéns pela presença de todos os vitorienses, estudantes e representantes de educadores da rede municipal de ensino, com destaque para os atiradores e instrutores do crime de guerra local, que dignamente representa o Exército Brasileiro neste ato solene e cívico, que certamente será lembrado por gerações futuras. Portanto, minhas senhoras e meus senhores, de mente sã e o coração envelhecido de alegria, encerra esta modesta palestra, dizendo em viva voz: Vitória, o nome de Deus somente encerra, o desejo maior que tem o povo. Quando eu ouço o teu nome na minha terra, se prazeres arfando em teu corpo novo. Entre as tuas irmãs de maior glória, aparece risonho sobre a ceia, escrevendo o capítulo da história,
da nossa amada terra brasileira. Viva Vitória, viva Crixóia, viva o povo vitoriense, viva Vitória e Santo Antão, o berço da pátria brasileira.